Boa tarde. Boa tarde. Atriz é pega em flagrante, induzindo idoso a votar em candidato. Você conhece a Constituição Federal? Você sabe para que ela serve? Hoje apresentaremos todas as informações. O Jornal Nacional começa agora. No segundo turno das eleições de 2022, a atriz Juliana Paes foi flagrada coagindo seu avô a votar em candidato. Diz ela não saber que a atitude era ilegal. Para você que não sabe, tal ato é proibido no artigo 59p da Constituição Federal de 1988. Restringir, impedir ou dificultar, com o emprego de violência física, sexual, psicológica ou exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia ou procedência nacional. E a pena pode ser uma reclusão de 3 a 6 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Vamos ver até onde esse caso vai chegar, né? Sim. E hoje, para conhecermos melhor a Constituição do nosso país, trouxemos um especialista na área. É com você, Vicente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Lara. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Diogo e a toda a turma. A gente está presente hoje com o Salomão. Muito obrigado pela presença. E, Salomão, nosso trabalho é sobre a Constituição Federal. E a gente gostaria, antes da gente adentrar em todos os tópicos, assim, que você compartilhasse um pouco com a gente da sua experiência nessa área da advocacia e um pouco da sua trajetória. Se você puder compartilhar um pouco com a gente. Ok. Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de estar participando desse projeto, capitaneado pelo professor Diogo. Bom, eu sou formado em Direito, eu fiz na Faculdade de São Lourenço, sou pós-graduado em Criminologia e Direito Municipal e estou agora mestrando em Economia. Ao longo desse tempo eu pude advogar em os mais diferentes processos e áreas e fui adquirindo um conhecimento considerável na área do direito constitucional, até por causa da prova da ordem. Então, pude aprender muitas coisas da nossa Constituição. Sobre a Constituição Federal, de modo geral, você poderia abranger para a gente um pouco do que um pouco do que ela é de modo geral? Então, a nossa Constituição, no caso essa daqui, ela tem 250 artigos, Sim. Ela tem 132 emendas atuais, A nossa Constituição, ela é considerada a Constituição cidadã, porque ela trouxe muitos direitos que até então não havia, e mecanismos de defesa do cidadão, até defesa do Estado Democrático de Direito, e ela trouxe princípios, um arcabouço muito vasto. Um exemplo que eu costumo citar é que a nossa Constituição é a primeira a trazer a questão ambiental. Até então não haviam nenhuma Constituição essas questões ambientais, de floresta e por aí vai. A Constituição, de modo geral, quando a gente comenta sobre, parece que é algo muito formal e algo muito distante da realidade nossa do dia a dia mesmo. Sobre a Constituição, qual é a finalidade dela para o dia a dia de todos os brasileiros? Aonde que ela atua? Qual a principal área dela no nosso dia a dia? Então, ela tem essa aparência de ser algo complexo, até de certa forma é um pouco complexo, é até complexo para a gente que atua, mas ela se faz presente a partir do momento em que temos direitos, A gente tem o direito de livre manifestação do pensamento, a gente tem o direito de não ser preso sem o devido processo legal,
né? A gente tem o direito de, né, a pessoa às vezes não ser algemada, que é, no caso, a súmula vinculante. Então, a Constituição, ela se faz presente nessas defesas, que são, de certa forma, invisíveis, mas elas estão positivadas, ou seja, elas estão presentes, né, no cotidiano da sociedade, entendeu? Então, seriam basicamente esses, assim, o motivo. Até porque a Constituição, ela tá ali para socorrer quando precisa. Ela não é porque o direito ele precisa ser provocado, né, ao judiciário, né? Então, quando ele é provocado, ele vai atender. Ele não age por conta própria, entendeu? O nosso trabalho em específico, a gente pegou dos artigos 44 ao 135. Dentre eles, existe algum de maior relevância, de maior importância? Não que os outros não tenham sua devida importância, mas dentre esses, algum se destaca? Então, a gente tem o artigo 60, né, no parágrafo 4º, que fala sobre as cláusulas pétreas, ou seja, não pode ser abolida, não pode ser cerceada, que é o caso do direito ao voto, aos direitos fundamentais, à forma federativa, né? Então, são alguns dos exemplos. A gente tem, no caso, o artigo 102, que é as competências do Supremo Tribunal Federal, né? E até o próprio artigo que versa sobre o Congresso e seu funcionamento, que são as duas casas, né? Que a gente tem um sistema bicameral. Então, esses artigos, que é do 144 em diante, eles basicamente falam sobre as instituições, né, do Estado brasileiro e as suas competências, o que pode ou não fazer, né? Então, são esses artigos. É lógico que quando a gente fala assim, um artigo mais relevante, é meio que subjetivo, porque a Constituição ela tem um sistema, né? A topografia normativa constitucional ela é muito complexa, né? Você vem, né, da formulação do cidadão, né? Porque ela inverte a ordem, né? Ela primeiro dá aos direitos do cidadão e depois ela vai começando a explicar o que é o Estado, sua competência, as funções e por aí vai. Sim. Salomão, muito obrigado. A gente agradece imensamente pela presença e acredito que que a gente conseguiu passar para toda a sala o que de fato a gente tinha por objetivo mesmo, que é explicar a Constituição de uma maneira um pouco mais simples. E era essa justamente a proposta que o Diogo passou para todos nós, e a gente agradece imensamente a sua presença e por compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu que agradeço. Nayara, Lara, a gente volta com você, Diogo e toda a turma. Então o jornal de hoje vai ficando por aqui. Uma boa tarde a todos. Uma boa tarde.